Olá, estamos começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e hoje nós temos um pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório. Quem ama Jesus Cristo de todo o coração nunca está de mau humor. Esse é o segredo então para a gente ter uma vida mais leve, uma vida melhor, amar Jesus de todo o coração para ter um bom humor. E o Papa Bento XVI ele diz assim, que é o bom humor que permite aos anjos terem asas. O bom humor dá essa leveza para a nossa vida. E olha, nosso estudo de hoje está em Romanos 7, de 1 a 13. Pega aí caderno, caneta, porque está começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos rezar então, pedindo ao Senhor que nos ilumine no nosso estudo da palavra, para que realmente a gente possa fazer uma leitura orante da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, à Tua disposição, Jesus, pedindo que nesse momento a Tua palavra alcance o nosso coração, alcance a nossa mente, alcance nossos sentimentos, nosso intelecto, para que realmente, Senhor, a Tua palavra nos envolva, Senhor. Que sejamos cheios da Tua palavra, impregnados da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Jesus, ela direcione nossas ações, que nós possamos realmente ser envolvidos por Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é uma palavra de vida, Tua palavra que é viva e eficaz. Amém. E assim a gente começa o nosso estudo de hoje, Romanos 7, de 1 a 13. Vamos fazer a leitura e depois a gente também dá uma pausa para o Padre Cláudio nos ajudar com a explicação dele, tá bom? A isenção da lei, comparação com o matrimônio. Acaso ignorais, irmãos, estou falando a quem entende de leis, que a lei rege a pessoa só enquanto ela viver? Assim, por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se, porém, ele vier a falecer, ela estará livre da lei que aprendia ao marido. Portanto, se em vida do marido ela se entregar a um outro homem, será chamada de adúltera. Mas se seu marido for falecido, ela está livre da lei, de sorte que não será adúltera se entregar a um outro. Também vós, meus irmãos, morrestes em relação à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quando vivíamos no nível da carne, as paixões pecaminosas ativadas pela lei agiam em nossos membros, a fim de que frutificássemos para a morte. Agora, porém, mortos para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados da lei, de modo a servirmos no novo regime do Espírito e não mais no regime antiquado da letra. A lei conscientizadora do pecado. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas foi por meio da lei que eu conheci o pecado. Nem mesmo a cobiça eu conheceria se a lei não dissesse não cobiçarás. Aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, o pecado produziu em mim toda espécie de cobiça, pois sem a lei o pecado é coisa morta. Outrora, sem lei eu vivia, sobrevindo o preceito, o pecado começou a viver. E eu morri, pois o preceito feito para a vida se tornou para mim fator de morte. O que houve é que o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, me seduziu e acabou me matando. Assim, a lei é santa, como também o preceito é santo, justo e bom. E aqui a gente dá uma pausa para perguntar lá para o Padre Cláudio. O Padre Cláudio, por que Paulo faz essa apologia da lei? Paulo faz uma apologia da lei, dizendo que a lei é santa, é boa, é justa.
Isso para explicar um equívoco que havia acontecido dentro da comunidade. Paulo, num determinado momento, disse: nós não somos justos pela lei, mas somos pela fé. E muita gente dizia: então a lei não é necessária. Outros até radicalizavam, dizendo: talvez a lei até seja pecado. Paulo vai dizer: a lei não é pecado, a lei não é desnecessária. Ela é justa, ela é boa, ela é santa. Porém, ela tem os seus limites, ela não basta para a salvação. Para a salvação é necessário o passo da fé. E é por isso que Paulo vai explicar aos cristãos romanos e a nós hoje, de que a lei, ela possui um limite muito grande. Ela não permite com que a gente saia da escravidão e caminhe para Jesus Cristo. Isso porque o preceito, ele não tem a força em si mesmo. É somente o Espírito que move o coração, que move a nossa vida, é que nos dá força para a nossa santificação. O preceito em si mesmo, ele não possui esta força. E é este o limite que Paulo quer apontar à sua comunidade e a nós hoje. É a mesma coisa que a gente dizer: não furte, não peque contra a castidade. Não basta o preceito. A gente sabe que nos nossos membros muitas vezes mora o pecado. Ou seja, o mandamento ele não tem a força em si mesmo. Ele serve para conhecer o pecado, para discernir entre aquilo que é bom, aquilo que é ruim, mas ele em si mesmo não garante com que a gente cumpra o preceito. É nesse sentido que Paulo explica: a lei possui um limite. Que limite é este? Ela apenas me faz conhecer o pecado, mas ela não tem o poder em si mesma de me fazer sair desse pecado para viver a vida nova. E isso é o aprofundamento que Paulo faz ao decurso da sua carta, mostrando como que a fé, como que a graça são elementos necessários para a caminhada do cristão. Sem esses componentes, nós não vamos adiante, não progredimos, ficamos em nós mesmos, ficamos escravos do nosso próprio pecado. Obrigado, Padre Cláudio. A gente continua a nossa leitura no versículo 13. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De modo algum. Mas o pecado, a fim de se tornar conhecido como pecado, se serviu do que é bom para me matar. E assim, por meio do preceito, o pecado mostrou ao extremo seu caráter pecaminoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como é bom a gente se alimentar da palavra de Deus, uma palavra que nos renova, uma palavra que nos inspira, que nos conduz aí para o caminho certo, o caminho de Deus. Olha, qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Você também pode fazer essa reflexão diante do que nós lemos. A gente se pergunta: qual a mensagem de Deus no dia de hoje? Me chamou a atenção o versículo 6. Agora, porém, mortos para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados da lei, de modo a servirmos no novo regime do Espírito, e não mais no regime antiquado da letra. Então, qual o chamado, de que maneira eu sou chamado a servir o Senhor? O Senhor me chama a servi-lo no novo regime do Espírito. E essa é a grande beleza de estarmos em Deus, estarmos numa vida no Espírito. O regime do Espírito, gente, ele é sempre novo, ele é sempre atual. Se a gente pudesse comparar com a moda ou com as coisas do nosso dia a dia, a gente diria: o regime do Espírito ele é sempre atual, combina com tudo. Já o regime da lei, ele é antiquado. E olha só, né? O nosso chamado é para viver segundo o Espírito, mas quando nós vivemos segundo uma lei vazia, que não é a lei que o Senhor nos pede mesmo, a gente se torna antiquado. E, querendo ou não, a gente chama a atenção negativamente. Especialmente nós cristãos, nós católicos. Você que assumiu uma vida de Deus, uma vida no seguimento de Jesus. Quando você vive segundo o Espírito, as pessoas prestam atenção. E também quando nós temos atitudes
que não são cristãs, a gente acaba destoando, a gente se torna antiquado, as pessoas olham com estranheza para a gente, porque a gente não está vivendo aquilo que o Senhor nos chamou a viver, aquilo que nós, no nosso batismo, nos comprometemos a viver como filhos de Deus, como seguidores de Jesus. Então, qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Rodrigo, viva segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Dessa maneira, viveremos sempre na vontade de Deus. E de que maneira eu vou colocar isso em prática? De que maneira nós podemos colocar isso em prática? Essa é uma reflexão que você pode continuar aí na sua casa, que eu posso continuar também no meu estudo, ao longo desse dia, também reavaliando minhas atitudes com a minha família, com meus amigos, no meu trabalho. Como eu vou colocar isso em prática? Estou vivendo segundo o Espírito ou estou vivendo de maneira antiquada? Fica essa reflexão para a gente. E uma boa maneira para a gente refletir aí é aquele pensamento que a gente leu no início, de Santo Afonso Maria de Ligório. Quem ama Jesus Cristo de coração nunca está de mau humor. A vida no Espírito, ela nos garante essa vida leve, essa vida de bom humor, tá bom? Até o próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!